tudo bem? Aqui quem fala é Paulo Vaz. Nós estamos numa série de treinamentos aí avançados para líderes e pessoas que querem desenvolver o negócio do Airbit Club. E hoje o nosso assunto diz respeito à formação dos bônus binários. Vamos aprofundar um pouquinho mais a discussão sobre o tema e vamos falar um pouquinho sobre estratégias. Se você ainda não conhece o assunto binários, eu peço encarecidamente que você consulte um material básico de treinamento do Airbit Club, que já disponibilizei, e que fala aí sobre a plataforma de back-office, fala sobre as árvores, a árvore unilevel, a árvore binária, a árvore matriz, enfim, dê uma olhadinha aí no vídeo que ensina como abrir cadastros, porque ali eu já abordo um pouco desse tema. A ideia hoje é avançar um pouco mais sobre este e outros temas que estão sendo abordados nessa série de treinamentos. Eu quero te desejar boas-vindas e que este treinamento possa aí somar com você para que você tenha pleno êxito, pleno sucesso na sua atividade com o Airbit Club. Tá bem? Tá preparado? Vamos começar? Muito bem, muito bem. Então vamos começar relembrando algumas coisas básicas sobre o binário, certo? Que, já como eu disse, já foram faladas em outros materiais, mas que é importante a gente reforçar. A primeira coisa é que o binário ele é um bônus que é pago sobre contas criadas abaixo da sua conta e ele é formado por equipes, onde você terá uma equipe do seu lado esquerdo e uma equipe do seu lado direito. E a cada conta que você colocar, tanto faz no lado esquerdo ou no direito, você acumula uma pontuação, o que a gente chama de pontos de volume, ok? Quando que você ganha binários e quando que você é elegível a binários? Ser elegível a binário, para você ser elegível, você precisa ter pelo menos uma conta em um dos lados abaixo da sua conta na árvore binária. E para ganhar o binário, você precisa ter pontuação nos dois lados da sua estrutura de binários. Então você precisa ter contas no seu lado direito e no seu lado esquerdo. Tanto faz no mínimo uma de cada lado, ou mais de uma, certo? E esse bônus você recebe uma única vez, ok? Relativo à pontuação que vai subindo aí do seu binário. Tá certo? Quais são essas pontuações que sobem então nos binários? Dependendo do valor da conta que você colocar de um lado ou de outro, certo? Haverá uma pontuação. Por exemplo, a conta de $250, a conta executiva, sobe 200 pontos de volume. A conta corporativa, que é a conta de $500, sobe 400 pontos de volume. A conta Pro, que é a conta de $1.000, vai subir 900 pontos de volume. Já a conta Silver, que é a conta de $15.000, você vai subir com 12.000 pontos de volume. A conta Gold, 26.000, e a conta Platinum, que é a conta de $63.000, você vai estar aí ganhando 54.000 pontos de volume. E como é que se dá o pagamento desses valores? Bom, o binário você recebe 10% da pontuação acumulada sobre a perna mais fraca. Então, digamos que você tenha num lado 1.000 pontos e do outro lado você tenha 0 pontos. Então você é elegível, mas não tem binário para tirar. Agora, digamos que você tenha 1.000 pontos de um lado e 200 pontos do outro. Você receberá sobre esses 200 pontos 10% dos 200 pontos, que equivalerá, neste caso, do exemplo que eu estou citando, a $20. Tá bom? Todo binário também tem um teto de recebimento. Este teto está vinculado à sua conta. Se a sua conta é uma conta executiva, que é uma conta de $250, o seu teto de recebimento de binário por dia é de $500. Se a sua conta é uma corporativa, uma conta de $500, o seu teto é de $1.000. Se a sua conta é uma conta de $1.000, uma conta Pro,
você tem um teto de 10 mil dólares por dia. O que isso significa? Se num determinado dia entrar contas de um lado e contas do outro que ultrapassem o teto, você recebe somente até o teto e a diferença ficará aí para o clube e a sua pontuação será descontada, tá? Um grande diferencial do Airbit Club, certo? É que todos os bônus são pagos de binário, assim como matriz e comissão, indicação direta, a comissão da indicação direta, são pagos no dia seguinte em que o sistema registrou a entrada dessas contas abaixo de você. Isso é um diferencial importante, porque isso permite que você ganhe dinheiro todos os dias. Além dos seus rendimentos, você pode ganhar comissões todos os dias, inclusive sábados, domingos, para as comissões binário e outras, não existe o critério de dia útil, tá certo? Então isso realmente faz bastante diferença. Agora, nós vamos abordar alguns exemplos para você visualizar o que acontece aí no caso do binário, ok? Então vamos supor que você tenha uma conta de 1.000 dólares. Esta conta de 1.000 dólares, você quando abre ela, não tem nada embaixo. Você só tem espaços vazios embaixo. Mas quando você abre o sistema, você já tem a perfeita noção de que você tem um lado esquerdo e um lado direito na sua estrutura de binário, ok? Então você pode colocar contas tanto de um lado quanto do outro. Suponhamos que você cadastre uma conta de 1.000 dólares no seu lado esquerdo. Ao fazer isso, você vai acumular uma pontuação de 900 pontos neste lado esquerdo, porque a conta de 1.000 paga 900 pontos de volume. Então o sistema vai registrar e você vai ter uma informação visual disso, ali com a letrinha L, essa letrinha aqui que significa left, de 900 pontos de volume no seu lado esquerdo. Neste momento, você está elegível ao binário. Você ainda não recebeu o binário, você ainda não tirou o seu binário, mas você está elegível. Passaram alguns dias, vamos supor, você ou alguém que está acima de você cadastra alguém no seu lado direito e vamos supor que seja com 1.000 dólares. Aí você vai ganhar agora 900 pontos no lado direito, que em inglês é o R de right. Então, veja a situação agora que aconteceu. Você tem 900 pontos no lado esquerdo, 900 pontos do lado direito. Tem como se a gente chama aqui um tripé de contas de 1.000 dólares, que podem ser suas, né? Ou as duas de baixo podem ser de outras pessoas, ou uma sua e outra de outra pessoa, não importa. Tá? O que importa é a matemática aqui do negócio. Então, ao fazer isso, o sistema detectou que agora você tem pontos dos dois lados e ele vai te pagar sobre essa pontuação. Ele paga sempre pela menor perna. Neste caso, como as ambas estão com o mesmo valor, tanto faz, né? Ele vai te pagar 10% sobre essa pontuação, tá certo? Então, nesse caso, ele teoricamente te pagaria 90 dólares, correto? Correto. Porém, o clube tem uma regra onde ele paga somente de 20 em 20 dólares. Então, nesse caso, 900 pontos vai te pagar, na verdade, 80 dólares. Isto é, vai ficar um saldo ainda de 100 pontos. Eu vou ilustrar aqui, ó, veja o que acontece. Digamos que num determinado dia você cadastrou isso, tá? Ou uma num dia, outro 2 dias depois. No dia seguinte, o que vai acontecer? Os 900 pontos virarão 100 pontos de cada lado, porque ele já descontou o valor que ele está pagando, e pagará para você 80 dólares na sua carteira de comissões. Perfeito? Então, este é o efeito que irá acontecer, tá? Esses 100 pontos continuam acumulados de cada lado. Quando subirem mais valores, esses 100 pontos poderão, eventualmente, aí, ser descontados, tá? E serem pagos para você a título de binário, tá bom? Muito bem. Um outro exemplo. Vamos seguir adiante aqui. Vamos dar um exemplo agora, quando as contas não são de valores iguais, tá ok? Então, você tem uma conta de 1.000 dólares em cima e você tem
de um lado, esquerdo e direito, de um lado você coloca uma conta de $1.000. Ok, 900 pontos, maravilha. Do outro, você não consegue colocar uma conta de $1.000, mas você consegue alguém com uma conta de $500. É o que a gente chama de binário desbalanceado. Nesse caso, $500, a pontuação é 400 pontos. O que vai acontecer nesse caso? Vai pagar pela menor perna. O que acontece? Ele vai zerar o lado direito e vai deixar a diferença dos 400 pontos lá no lado esquerdo. Assim como você está vendo aqui. Ficará 0 pontos no lado direito e 500 pontos do lado esquerdo. E vai pagar para você $40. Isso é muito bacana, porque isso demonstra que o clube não anula a sua pontuação, ok? Ela continua aqui, aguardando que você coloque outras contas agora desse lado aqui, que é o seu lado mais fraco, para que você possa tirar essa pontuação aqui e transformar ela em dinheiro. Então, esses são dois exemplos aí muito bacanas, tá? De como você bate o seu binário e qual é a lógica que o sistema do Airbit Club utiliza. Tá ok? Como você viu no slide, no primeiro slide de binário, você tinha ali uma conta de $1.000 e duas de $1.000 embaixo. E a gente chamou isso de binário perfeito. Por que binário perfeito? É aquele binário que está igual nos dois lados. Veja esse exemplo aqui. Nós temos uma estrutura com 7 contas. Essas contas podem ser suas, as de baixo, pode ser de outra pessoa, não importa. O que você vê aqui? Suponhamos que essa aqui seja a sua conta. Você só tem uma conta de $1.000, tá? Embaixo, você conseguiu cadastrar duas pessoas com $500. Bacana. Equilibrou o seu binário. Você tirou 400 pontos de cada lado, zerou aqui no dia seguinte, $40 você já colocou no bolso. Digamos que essa pessoa aqui também cadastrou duas com 250 e esta duas com 250. Veja que nessa linha você também equilibrou os binários, tanto para essa pessoa, quanto para essa, quanto para você, ok? Isso é apenas um exemplo de como um binário ficaria perfeito, tá? Então, neste caso, imagine se essas contas fossem todas suas. Quantos binários você teria aqui? Você teria um binário aqui, você teria outro binário aqui pagando para essa conta, outro binário aqui pagando para essa conta aqui da direita, e você teria mais 2 binários aqui embaixo. Esse com esse pagando para cima e esse com esse pagando para cima. Você passa a ter então exatamente 5 bônus binários, ok? Para poder bater aqui nessa situação, tá? Num mundo ideal, num mundo perfeito, num cenário perfeito, tá ok? O que acontece, via de regra, é o que nós vemos aqui nesse slide. São binários na vida real que acabam ficando desbalanceados, isso é, uma perna fica maior que a outra, a pontuação de um lado fica maior que a outra. Veja nesse exemplo aqui, né? A sua conta, supondo que a sua conta fosse essa, você consegue perceber aqui que no lado esquerdo você só tem uma conta de $250. E no lado direito você acumulou uma pontuação de 2.100 pontos, tá? Referente a uma conta de 250, que a princípio, se a gente olhasse só aqui, estaria balanceado, mas que debaixo dessa conta entraram outras, e embaixo dessas outras entraram outras, e isso foi criando um cenário onde você desbalanceou o seu binário, tá certo? Então, neste caso aqui, o esforço, qual que tem que ser? O esforço tem que ser para igualar, né, o peso que está da pontuação para esse lado aqui, no caso dessa conta. Já esta conta aqui, ela tem que igualar para esse lado. Esta conta aqui para esse, ok? Essas contas aqui, a princípio, não tem nada embaixo, então, por enquanto, ainda está numa situação inicial. Mas você vê, se essa conta fosse sua, você ia ter que trabalhar esse lado. Se essa conta aqui fosse sua também, você ia ter que trabalhar esse lado e esse lado, certo? Se você tivesse um tripé aqui, se essas 3 contas fossem suas, você ia ter que trabalhar aqui e ia ter que trabalhar aqui, certo? Trabalhar, no que eu quero dizer, é você cadastrar pessoas aqui desse lado, não importa com que valor, mas para ir buscar subir
a pontuação do outro lado. Então isso aqui é algo mais próximo da vida real, ok? Do que acontece na vida real dos binários, tá? Você faz um cadastro de uma pessoa aqui e essa pessoa começa a produzir e dispara uma perna forte para você. E aí você acaba tendo que correr para o outro lado, certo? Para fazer. Aí daqui a pouco você está fazendo esse outro lado aqui, né? E esse lado aqui dispara e esse aqui fica fraco. Aí torna você a ter que trabalhar o outro lado. Então, esse é o lado bacana desse negócio. Você acaba sendo desafiado a cuidar dos seus lados esquerdo e direito. E você sempre acaba tendo que apoiar o lado mais fraco, tá certo? Mas, conforme nós vamos ver mais para frente um pouquinho ainda nessa nossa conversa, às vezes você vai ter que trabalhar o seu lado forte também, para o seu próprio bem, tá bom? Então, isso aqui é uma foto, né, de uma realidade que muitos aí de vocês, certamente, que já estão cadastrados no grupo e já estão trabalhando, certo? Já estão enfrentando, já estão lidando com isso aí no seu dia a dia, tá bom? Bom, então nós começamos aí a primeiro, antes de falar de estratégia, entendermos um pouquinho mais sobre conceitos do binário, tá? Reflexões que você tem que fazer sobre o binário. Primeiro, binário é poupança. Binário, você se torna primeiro elegível e depois você tira. Claro que pode acontecer de você já conseguir cadastrar pessoas dos dois lados no mesmo dia. E que bom quando isso acontece, porque você ganha binários todos os dias. Mas binário essencialmente é uma poupança que vai se formando a partir do acúmulo de pontos de um lado e que depois você vai trabalhando do outro. Então você tem que enxergar desta forma. Poxa, só o meu lado forte tá crescendo. Ok, é uma poupança. Você não está perdendo, certo? Você está acumulando, certo? Para depois poder trabalhar o outro lado, no qual você vai correr atrás, certo? Binário é estratégia, como você está vendo aí na tela. Binário é estratégia. Você precisa desenvolver uma estratégia para poder trabalhar, né, com o seu binário, para, dentro do possível, ir batendo os binários e tirando esses binários, ok? E para isso, quando a gente fala em estratégia, a gente vai ter estratégias de curto, médio e longo prazo. Mas o binário, via de regra, ele é uma estratégia de longo prazo, não é uma estratégia de curto prazo. Você não pode pensar só no agora, certo? Eu vou explicar um pouquinho melhor isso daqui a pouquinho, tá? Você não pode ser imediatista em termos de binário. Muitas vezes você vai ter que fortalecer um lado todo primeiro, para depois você ir para o outro. E você vai ver que há vantagem nisso, certo? Se você for imediatista, esqueça, você vai ter problemas. E para os imediatistas de plantão, né, aqueles que precisam fazer dinheiro rápido, é por isso que o clube criou a comissão direta. Você ganha 20%. É por isso que o clube criou a matriz, que te dá $10 de cada pessoa que entrar debaixo da sua rede, cadastrado por você ou por alguém que você cadastrou. Então, no caso do binário, você tem que ser estrategista, tá certo? E não pode pensar só no hoje. Você tem que pensar no amanhã e no depois de amanhã, certo? A visão de médio, que é o amanhã, e o depois de amanhã, longo prazo, figurativamente falando, tá bom? Outra coisa que você tem que refletir sobre binário é que o clube, o Airbit Club, te dá uma liberdade imensa para você colocar um cadastro aonde você quiser. Você escolhe o lado da árvore que você quer cadastrar e você ainda pode escolher dentro do lado, debaixo de quem você vai colocar. Então isso é uma liberdade e o clube confia que você sabe desenvolver suas estratégias e que você sabe o que você está fazendo. Por isso, você precisa ter conhecimento e você precisa ter responsabilidade, certo? Porque a hora que você cadastra alguém, você está beneficiando um determinado número de pessoas e deixando de beneficiar outras, certo? Então você tem que saber pesar isso. Assim como o seu líder, certamente, se ele é um bom líder, ele já criou para você uma estratégia de derramamento. Dentro da medida do possível, o seu líder, aquele que está acima de você, vai começar a colocar gente embaixo de você para te estimular, para te ajudar. Derramamento, o que é derramamento? Derramamento de binário. Derramamento de binário é quando alguém que está acima de você e que você não enxerga, cadastra uma conta
embaixo de você numa das suas pernas, esquerda ou direita. Isso vai gerar pontos de binário para você de uma pessoa que você nem sabe quem é, tá? É lógico que também existe o derramamento de baixo, né? Por exemplo, você cadastrou uma pessoa e ela trouxe 10. Ela também gerou derramamento para você, certo? Então, e você também, fatalmente pela estrutura do binário, que só tem um lado esquerdo e direito, você vai ser obrigado a gerar derramamento para pessoas, certo? Então, isso é algo que você precisa lembrar, né, que vai acontecer com você e você também tem que provocar essa situação com outras pessoas, tá? E aí vem as últimas reflexões, que em determinadas situações você vai ter que fazer não o que você gostaria, o que seria o melhor para você, mas fazer o que é correto, fazer o que é certo, né? E eu me refiro, por exemplo, vamos supor, duas situações. Situação número um cadastrado seu que ainda não sabe cadastrar ninguém, certo? Ele não sabe fazer isso, não aprendeu. Então ele pede para você, olha, você pode cadastrar essa pessoa para mim? Aí você diz, claro. Aí você pega aquela conta e você vai colocar onde essa conta? Você tem que colocar embaixo da conta do seu cadastrado, de preferência num lado onde dê binário para ele. Mesmo que isso signifique não dê binário para você. Se você colocasse num outro lado, vamos supor que essa pessoa já esteja no seu lado forte. E aí você diz assim, poxa, eu vou colocar aqui, pô, não vou bater meu binário com isso aqui. Tudo bem, mas você está tirando matriz, provavelmente, tá? Você está subindo a sua pontuação do seu lado forte. Então faça o que é certo e não só o que te convém, tá certo? E a outra, um segundo exemplo, certo? Que eu te dou. Digamos que você tem ali um grupo de pessoas que está precisando de um estímulo, precisando de uma força para poder dar mais gás no trabalho. Então, você vai deixar de botar no lugar lá onde você bateria um binário para ajudar aquelas pessoas, para estimular. Como assim estimular? Ora, a hora que você sobe a pontuação de um lado da pessoa, você coloca uma pressão nela para dizer assim, poxa, olha aí, se eu trabalhar aqui meu outro lado agora, com essa pontuação que o meu líder colocou para mim, eu vou bater meu binário, né? Vou ter mais binário para tirar. Mas qual a vantagem de fazer isso? Lembre-se, você está fortalecendo a sua rede. Pessoas trabalhando junto com você, embaixo da sua conta, sempre é bom. Não importa se está do lado forte ou fraco, sempre é bom, tá certo? Então, existem essas situações. E por último, né, gente, ética, tá? Nós vamos ter uma aula aí específica que nós vamos tratar só sobre ética, tá? Mas eu quero dar uma pincelada rápida aqui, né? Que você não pode pegar cadastro de outra pessoa e botar, né, num outro lado lá, só porque isso dá binário para você. Você vai passar por cima de alguém, você vai deixar de pessoas que deveriam ganhar, tá ganhando os seus binários, porque é bom para você colocar do outro lado. Aí você faz um acordo com a pessoa e diz assim, olha, eu vou levar essa sua conta para lá, certo? Para poder tirar meu binário aqui. Isso é duvidoso, gente. Isso não é uma coisa bacana de se fazer. Porque você está deixando de fortalecer pessoas que estão no clube, certo? Binário, essa é a última frase que está aqui, ó, que vem já nesses 3 últimos slides. Binário se constrói em equipe. Você não trabalha sozinho. Se você decidir trabalhar sozinho, certo? E não se importar com as pessoas da sua rede, você vai ficar sozinho. Você vai cair em desgaste, você vai perder credibilidade e você vai ter que correr atrás de gente nova toda a vida. Porque aquelas pessoas que você cadastrou e sacaneou, essas pessoas não vão querer mais trabalhar com você, vão te abandonar, certo? E mais, vão talvez até abandonar o clube, certo? E vão falar mal do clube, vão falar mal de você. Então, não procure problemas para você, certo? Seja ético, seja correto, você não vai se arrepender de fazer isso, tá certo? Então, isso são reflexões que você tem que fazer sobre o binário. Agora sim, a gente pode falar sobre algumas estratégias fundamentais, tá? A primeira grande estratégia é você ter um tripé de contas. Lembra? Uma conta em cima e 2 embaixo? Que esse tripézinho seja seu, certo? Por quê? Porque ali, quando você monta um tripé, toda vez que entrar uma conta embaixo, você bate binário, ou vai bater binário em 2, ou vai acumular binário em 2, ou vai bater em pelo menos uma das duas e acumular na outra.
O ideal é até que se você conseguir colocar 7 contas. Uma em cima, 2 no meio e 4 embaixo. Se você conseguir fazer isso, tá ótimo. É melhor ainda, porque daí você acumula 3 vezes. E você tem como abrir diferentes regiões e diferentes líderes em cada uma das pernas inferiores dessas contas mais abaixo. Então você começa a ter regiões trabalhando em paralelo. Já vou falar um pouquinho disso, tá? Mas procure montar seu tripé, certo? Se você está entrando no clube agora, já faça isso, já abra 3 contas. Ah, mas eu só tenho $1.000, então põe uma de 500 e 2 de 250. E depois, com o tempo, você faz um upgrade das 3 para 1.000, certo? Vai compensar. Mas faça um tripé. Paulo, eu já entrei com uma conta, eu não tinha dinheiro para montar 3 contas, e agora? Não tem problema. Você pode montar o seu tripé com algumas contas mais para baixo de um lado e algumas contas mais para baixo do outro, certo? Desde que fique ali na mesma linha, tá certo? Aonde você pretende trabalhar. Ou ainda, você escolhe um lado seu e coloca um tripé ali, de preferência o mais fraco, certo? E aí vai trabalhar aquele tripé. Futuramente você pode montar um tripé no outro lado também e trabalhar ali com investimentos seus ou líderes seus, tá? Isso vai acelerar, vai multiplicar, vai fortalecer os seus binários, tá? Eu tenho uma situação minha aqui hoje muito interessante, que eu tenho um determinado local que se eu colocar pessoas ali, ou se a rede crescer ali, eu bato 2 binários, certo? De uma vez, né? Então é muito legal quando isso acontece, porque aí você ganha dobrado o seu binário, no meu caso desse tripé que eu estou me referindo, tá? Uma outra estratégia também para você acelerar o seu ganho, certo? Você está cadastrando pessoas. Vá sempre colocando essas pessoas do lado de fora, né, da sua árvore. Então, se você vai cadastrar do lado esquerdo, coloque sempre do lado esquerdo. Procura a última conta lá embaixo, coloca do lado esquerdo. Depois mais uma para baixo, coloca do lado esquerdo. Ah, é do lado direito? Já procura o lado de fora, o lado direito nesse caso. Por quê? Porque você vai colocando os líderes e as pessoas e as contas que são suas, uma abaixo da outra, uma colaborando com a outra, tá? Por quê? Porque se você ficar dando binário de graça para uma pessoa, quando que isso acontece? Você está aqui, tem uma pessoa embaixo de você. Aí você colocou uma conta aqui, do lado de fora. Aí a próxima você vai e coloca do lado de dentro dela para dar um binário de graça para a pessoa. Para pensar, né? A pessoa vai te agradecer, poxa, muito obrigado, você botou dinheiro no meu bolso, certo? Mas qual o compromisso que você está gerando com essa pessoa? Qual o estímulo que você está dando para ela trabalhar? Nenhum. E ainda corre o risco que aquela pessoa que ficou do lado de dentro dela agora, ficar ali parada, porque você vai colocar os próximos aqui, certo? E o que essa pessoa fizer não vai ajudar a outra que estava do outro lado, certo? Então não é uma boa estratégia. A boa estratégia é você ir colocando as pessoas sempre do lado de fora e explicar para elas, olha, eu vou fazer 50% do trabalho aqui, vou colocar derramamento sempre do lado de fora, certo? Porque você é um direto meu, tá bom? E o lado de dentro, você trabalha, aí é com você, e aí você vai ter que gerar o derramamento pelo lado de dentro, certo? E se o seu lado de dentro ficar muito forte, você vai ter que trabalhar o outro lado, maravilha? Então, isso é muito bacana, tá bom? Você estimular, certo? A pessoa a trabalhar, onde você gera um derramamento pelo lado de fora, você só dá uma perna do binário para sua equipe. A outra perna eles têm que, correr atrás para fazer. Isso é muito bacana, tá bom? Binário forte é resultante de estratégias fortes, tá bom? Agora, uma sugestão que eu dou. Se você não vai se limitar a ficar só ali na sua cidade ou no seu bairro, né? Ou só com seus amigos, você quer expandir a sua rede, certamente você vai procurar diferentes tribos, diferentes comunidades, diferentes cidades, diferentes estados. Procure colocar essas regiões em pernas diferentes do seu binário e colocar as pessoas de uma mesma região, todas de um mesmo lado, certo? Não faça assim, por exemplo, eu vou abrir a cidade tal, aí eu coloco uma de um lado e outra do outro, uma de um lado, outra do outro. Quando você faz isso, você gera um racha naquela equipe, daquele local, porque as pessoas vão se enxergar como concorrentes, certo? Então, procure fazer assim. Olha, eu vou lá no bairro tal, vou cadastrar 10 pessoas no bairro tal.
ou na cidade tal. Coloque as 10 pessoas juntas, porque uma vai ajudar a outra, uma vai fortalecer a outra. Elas vão querer fazer eventos juntos, vão querer se apoiar, porque elas estão ganhando juntas por aquele trabalho, tá certo? Então, elas estão trabalhando em harmonia, certo? Você está harmonizando a sua rede. Ah, mas aí eu pego um outro bairro, uma outra cidade e coloco lá. Beleza, essas pessoas a princípio não têm relação entre si direta. Então você está evitando conflitos, certo? Você não vai dividir líderes, né? Líderes fortes, coloque junto. Aí você dizer, poxa Paulo, mas se eu colocar todos para o mesmo lado, meu binário vai ficar muito pesado para um lado e vai ficar fraquinho do outro. Sim, até você achar outros líderes de outro lugar e colocar do outro lado. Essa é uma estratégia que funciona muito bem para mim. Você tem tranquilidade para trabalhar, não tem dor de cabeça, as pessoas não ficam ligando uma para reclamar da outra, que pegou meu cadastro, que isso, que aquilo, certo? É uma paz que você consegue ter para poder produzir. E porque rede que briga, certo? Entre si, não produz, certo? Rede que está rachada, em que as pessoas estão preocupadas quanto que o outro está ganhando, redes que as pessoas estão em conflito, ela não é produtiva, certo? Então, eu fiz isso e vou te falar, estou super feliz com o resultado, porque eu coloquei pessoas de uma região de um lado, regiões do outro, não há guerra, não há conflito, né? São raros os problemas que surgem para eu ter que resolver, tá certo? Então, fica aí uma sugestão de estratégia de como eleger as pessoas, para que lado que eu vou colocar cada pessoa. Mesmo que no primeiro momento isso signifique que um lado ficou maior que o outro, você com o tempo vai trabalhar o outro lado lá. Você não é uma árvore em que você está plantado num lugar. Você vai sair para procurar outros lugares, outras pessoas, então você vai jogar essas pessoas para o lado de lá, tá bom? Então, isso são estratégias aí bem fundamentais, bem básicas, que eu queria passar para você, que para mim funcionam e com certeza, se funcionam para mim, podem funcionar para você também, tá bom? Alguns lembretes aqui muito bacanas, certo? Para você que está aí atento, ouvindo, certo? Tá aí. Dinheiro não é tudo, gente. Dinheiro é um bom servo, mas um péssimo mestre. Portanto, nesse nosso negócio, não coloque o dinheiro acima das pessoas, certo? Esteja aqui para servir, certo? Esteja aqui para servir, porque um líder, ele é um grande servidor, certo? Ele é um grande servidor, ele não está aqui para ser servido, mas ele está aqui para apoiar suas equipes. Nós vamos falar disso mais para frente em outros treinamentos, tá? Ter uma atitude positiva, certo? Você pode não ter aí todos os dias bons, você vai ter dias difíceis nesse negócio, mas você pode ter coisas boas todos os dias. Você trocar uma ideia com alguém, telefonar, bater um papo, estimular, trocar um apoio, trocar um incentivo. Não deixe de falar com quem ele cadastrou, certo? Não dê as costas para essa pessoa, especialmente se ela é uma pessoa que está ali disposta a te ajudar, tá bom? Não dê as costas para os seus liderados, tá? Não espere as condições perfeitas para você sair atrás, para você, né, montar seu binário, tá? Senão você nunca vai fazer nada, tá? Não, tem que esperar fulano aqui entrar primeiro, não tem nada disso. Vá atrás, tá? Como diz aqui, ó, comece onde você está, use o que você tem e faça o que você pode, certo? Tá bom? E lembre dessas 3 regrinhas aqui, ó, para fechar nosso papo. Se você não for atrás do que quer, você nunca vai ter. Se você não perguntar, a resposta sempre vai ser não. Se você não der um passo à frente, nunca sairá do lugar. Tá bom? Bom, eu espero ter contribuído contigo aí com essas informações. Espero que você tenha gostado desse formato, desse treinamento avançado. Virão outras aulas, tá certo? Que vão sendo preparadas aí com muito carinho para você, porque nós queremos o teu sucesso, tá bom? Nós da Renda Bitcoin, da equipe Universo, nós queremos o teu sucesso no negócio da Airbit Club. E você pode contar com a gente naquilo que você precisar, tá bom? Eu agradeço a tua atenção, te desejo tudo de melhor, te desejo aí dias produtivos daqui para frente, mente aberta, pensamento positivo, muita estratégia, ética e foco,
e conta comigo, conta com os líderes aí das nossas equipes, tá? No que você precisar, tá bom? Um forte abraço, Deus te abençoe e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!